Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado 20 de abril de 2024, sejam todos bem-vindos e quero começar imediatamente mandando um abraço para o amigo Eric Mandieta, ele tornou-se membro desse canal e exigiu o seu abracito. Então isso aqui vai o meu super abraço, Eric Mandieta, beijo no coração. E se você quer ganhar um abracito também como o Eric, torne-se membro do canal, a membresia é super baratinha, mas é o que nos ajuda e muito a continuarmos aqui na plataforma por mais algum tempinho. Pois é, ontem, meus amigos, um novo ataque, dessa vez ao Iraque, a uma base na província de Babilônia, cujos interesses iranianos estão presentes, fortemente presentes, diga-se. Então foi uma base, ou melhor, um ataque ao Iraque, mas o alvo eram os pró-iranianos. Bem, parece, ao que tudo indica, este ataque foi mais pesado do que a resposta simbólica de Israel ao Irã na noite de sexta-feira. As agências de notícias estão dizendo que grandes explosões ocorreram no Iraque essa noite. Foi relatado que Israel atacou campos do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã. A Guarda Revolucionária Islâmica informou que pelo menos 8 membros das suas forças de mobilização popular foram mortos no ataque e dezenas ficaram feridos. Relatórios dizem que a base de Kalshu foi completamente destruída. Um alto funcionário iraquiano disse que se acredita que as explosões dessa noite na base de Kalshu da Força de Mobilização Popular na província de Babilônia, no leste do Iraque, tenham sido causadas por um ataque aéreo israelense. Mas, até o momento, eu não vi nenhuma confirmação por parte de Israel desse ataque. Outros, como é o caso do radialista Hal Turner, dizem que pode ter sido um ataque americano a essa base, aquela base. Uma explosão ocorreu na sede das Forças de Mobilização Popular na base militar de Kalshu, no distrito de Al-Manshuru, no norte da província de Babilônia. Uma equipe de investigação chegou imediatamente ao local e a explosão causou perdas materiais e vidas humanas. Forneceremos a vocês os detalhes assim que a investigação preliminar foi concluída, disse o funcionário iraquiano. Um oficial do exército americano informou que os militares americanos não têm atividade na área onde ocorreu o ataque, descartando assim a possibilidade de ter sido um ataque ordenado pela Casa Branca. No entanto, como disse, Hal Turner refutou essa afirmação oficial de um representante do governo norte-americano. Diz Hal Turner que havia no mínimo 10 drones americanos na área durante o ataque. Seja como for, foi um ataque e parece mais pesado do que os anteriores, pelo menos esse apontou vítimas. Bem, em relação ao ataque de sexta-feira, parece, ao que tudo indica, Israel quis dizer ao Irã que sabe exatamente onde estão as suas usinas nucleares. Foi simbólico, mas havia sim na correspondência um recado forte. Olha, nós sabemos aonde estão as suas usinas e em caso de necessidade poderemos colocar o país inteiro aos ares, por assim dizer. Seria esse o recado, mas hoje o RT publicou que um oficial superior do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica alertou que Teherã é capaz de atacar instalações nucleares israelenses se as suas próprias forem atingidas, sugerindo que o Irã também sabe, evidentemente, onde estão as usinas, ou melhor, as bases nucleares de Israel, segundo a mídia local. Isso quer dizer o seguinte: ao que tudo indica, Israel considera sim que o Irã já possua armas nucleares. E o Irã parece, ao que tudo indica, está reforçando essa
interpretação. Nós atacaremos uma usina nuclear com o quê? Com armas nucleares. Então supõe-se que todo o projeto de acordo nuclear com o Irã firmado com Barack Hussein Obama deu super certo para Obama e para o Irã. O Irã parece, ao que tudo indica, tem sim já a sua poderosa arma nuclear. É o que mais ou menos está se entendendo nessa troca de, digamos, de farpas, não é? Parece que tudo está já meio que precificado nesse âmbito. Os dois, tanto Israel quanto o Irã, possuem armas nucleares e agora está então se criando aí uma espécie de equilíbrio de forças ou baseado em dissuasão para que nenhum dos lados ataque o outro. Acontece que o ataque de ontem, desta noite, à base de Bagdá, à base de Babilônia, no Iraque, indica uma mudança de estratégia. Israel não fará mais ataques pesados ao território iraniano, mas sim fará ataques pontuais aos interesses iranianos fora do Irã, com, certamente, a colaboração dos Estados Unidos. Parece que a tática, então, é essa. Ataques intermitentes para que não repercutam muito, mas, sim, tendo em vista quebrar esse poder iraniano em países como o Iraque, Síria, Líbano e, quem sabe, até mais outros países. Essa é a questão. Aos poucos, então, os ataques continuarão e continuarão mantendo a tensão, pelo menos, controlada. Parece ser essa a nova tática. A questão a pergunta que fica o Irã vai ficar de boa esperando por esses ataques intermitentes? Se tem a sua arma nuclear e deseja, não esconde de ninguém, riscar Israel do mapa? Bem, é claro que nesta conta os iranianos estão avaliando a possibilidade, sim, de serem totalmente destruídos. Mas essa não é uma contabilidade feita somente por iranianos. Quando se fala disso, o Irã tem que convidar necessariamente China e Rússia para as possíveis análises. Então, certamente nós continuaremos nesta tensão, pelo menos até o fim do ano, uma tensão muito forte. Ninguém está disposto a ir à mesa de negociações, mas também, é o que tudo indica, ninguém está disposto a quebrar a louça totalmente. Pelo menos até o fim do ano, que é quando acontecem as eleições norte-americanas. Depois sabe-se lá o que vai acontecer, ninguém sabe. Bem, por falar em eleições norte-americanas, um momento Biden interessante. Há alguns dias, quando a ponte Francis Scott Key veio abaixo, quando foi abalroada por um navio cargueiro, Biden disse que se lembrava da ponte com muita saudade, pois a tinha atravessado em trem, numa viagem de trem. Foi um daqueles momentos Biden, porque a ponte Scott Key, Francis Scott Key, jamais teve trilhos de trem. Nenhum trem passou pela ponte, mas Biden disse lembrar-se com saudade uma viagem que fez de trem passando sobre a ponte. Mais recentemente, essa semana, Biden pediu a Israel para não atacar Haifa, não destruir Haifa. Haifa é a principal cidade, a maior cidade, a mais rica cidade de Israel. Então foi como pedir aos israelenses, não destruam Israel. Ele provavelmente, segundo intérpretes, estava se referindo a Rafah, ou Rafa, como queiram. Pois é, na faixa de Gaza. Mas falou Haifa. Momento Biden, claro. Agora, hoje, mais um momento Biden. Biden disse que o seu tio foi devorado por canibais. Claro que existe um contexto aí, mas sem o contexto a história é muito engraçada. E aí, presidente, como vai o seu tio? Foi devorado por selvagens. Pois é. Bem, o contexto é mais ou menos o seguinte, diz a Fox News. Durante sua visita ao memorial de guerra perto da cidade natal, sua cidade natal, na Pensilvânia, o presidente Biden pareceu insinuar que o seu tio
foi comido por canibais depois que o seu avião foi abatido durante a Segunda Guerra Mundial. Biden disse: "Meu tio pilotou aviões monomotores, voos de reconhecimento sobre Nova Guiné. Ele se ofereceu como voluntário porque alguém não conseguiu comparecer. E aí ele foi abatido em uma área onde haviam muitos canibais em Nova Guiné na época", disse o presidente Biden. "Eles nunca recuperaram o seu corpo." É preciso um pouco de imaginação, né? Imaginar que os canibais da Nova Guiné ficassem olhando para o céu esperando um avião cair para depois, claro, fazer um banquete. Mas é um contexto. Só que como envolve Biden, não é mais um contexto, mais uma história muito engraçada. É isso porque bem, os tios estão na moda, não é? Agora, uma notícia preocupante para os cristãos e para os republicanos e para os magas lá nos Estados Unidos. Isso é matéria publicada hoje na Newsweek, na grande Newsweek, na gigante, não é? O Bank of America apresenta pedidos de boicote devido a ligações de que está fechando contas de clientes com base em suas opiniões políticas e também, segundo dizem, religiosas. Vários perfis do MAGA, Make America Great Again, e republicanos criticaram o banco nos últimos dias por alegações de que foram negadas pela empresa de que ele estaria supostamente envolvido em uma prática conhecida como desbancarização devido a crenças religiosas e políticas dos clientes. John Eastman, ex-advogado de Donald Trump, afirmou recentemente que as suas contas no Bank of America e no USAA foram encerradas em resposta às suas tentativas de ajudar o ex-presidente a anular os resultados das eleições de 2020. Eastman foi recomendado para ser impedido de exercer a advocacia em março, depois que um juiz concluiu que seus esforços para anular os resultados de 2020 em favor de Trump violaram as regras de conduta dos advogados. Vejam só, parece que essa é uma moda que definitivamente pegou. Se o sistema não gosta de você, ele te eliminará da sua atividade, do seu ganha-pão, mas também cortará sua conta no banco. Pois é, meus amigos. Apocalíptico isso. Agora, mais apocalíptico ainda é Bill Gates querendo recriar a natureza, recriar o mundo. Essa matéria foi publicada hoje também no InfoWars, num episódio recente no seu podcast, em Confuse Me with Bill Gates, o fundador da Microsoft, fez a previsão de que a inteligência artificial terá um papel claro a desempenhar no combate às alterações climáticas. Isso poderia incluir a modificação genética de vacas para produzir menos metano ou para produzir carne de vaca sem vaca. Pois é. A matéria é longa e vai beira, o ridículo, o maluco, o trágico e o cômico. Mas aí, evidente, nos perguntamos como foi que chegamos nisso. O sujeito fica muito rico, então pensa, bom, eu posso ficar mais rico ainda, e acaba ficando mais rico ainda. E quando fica mais rico ainda, pensa que pode se tornar um pouco mais rico, até que chega um momento em que ele está tão forte ou mais forte que o Estado Nacional ao qual pertence. E aí então ele começa a pensar essas coisas incríveis, como, por exemplo, mudar a natureza. Não é de hoje. Bill Gates, por exemplo, quer escurecer o sol. E agora quer fazer com que as vacas não peidem. Porque o pum é realmente um perigo para o planeta, não é? Daqui a pouco ele eventualmente pensará em fazer com que as laranjeiras produzam maçãs, por que não? E as macieiras
produzam laranjas. O que é isso exatamente? Isso é loucura. Essa gente deveria estar no hospício. No entanto, estão influenciando a cultura, governos, os sistemas repressivos pelo mundo, emplacando uma narrativa de maluco, não é mesmo? E o mundo vai embarcando nessas aventuras alucinadas. O que é isso exatamente? Só maluquice? É maluquice, mas pode ser também uma influência diabólica. Por falar em influência diabólica, vejam que interessante. Tucker Carlson afirmou recentemente num podcast que esses OVNIs que vemos por aí, ou que se tem falado mais regularmente nos últimos tempos, são, na verdade, tripulados por entidades demoníacas. Quem trata desse assunto hoje é o Daily Mail. Diz que os OVNIs e os seus pilotos podem não ser extraterrestres de um planeta distante, segundo Tucker Carlson, mas entidades espirituais que habitam a Terra há tanto tempo quanto a própria humanidade. Bem, isso para quem lê a Bíblia e estuda detidamente o primeiro livro, o Gênesis, verá que não é nenhuma grande novidade, nenhum absurdo, porque no primeiro livro, já no primeiro livro, as Escrituras tratam de entidades caídas, umas com Satanás na cabeça foram levadas ao fundo do abismo, foram jogadas ao fundo do abismo, e outros anjos caídos que estavam com Satanás na batalha contra São Miguel Arcanjo, ficaram meio que entre a terra e o abismo, ficaram por aí, acabaram se escorando numa espécie de subsolo ou numa região subterrânea. Bem, e a Bíblia também fala que desses anjos caídos surge uma raça híbrida, que não é humana e também não é divina, chamados gigantes, os filhos desses anjos caídos como mulheres e tudo mais. Então essa história é realmente muito antiga. Quem sabe esses anjos, que eram inteligentíssimos, claro, porém revoltados, deformados, possam sim ter criado uma tecnologia para influenciar nas nossas vidas. E se isso de fato aconteceu, os influenciados estão aí, como Bill Gates, por exemplo, não é não? Klaus Schwab, por exemplo, não é não? Mark Zuckerberg, por que não? Toda essa gente parece estar assim num contato muito próximo com esses aliens, certamente. Bem, a Coreia do Norte avisa que testou um novo míssil com uma ogiva nuclear muito, mas muito maior que as anteriores. Essa é uma notícia que ainda não repercutiu muito, mas está rodando por aí. Certamente nós iremos falar disso num futuro não muito distante. Eu teria mais algumas coisas para falar, mas a principal notícia é essa. Um forte ataque ontem, ou nessa noite, aos interesses iranianos no Iraque deixou 8 mortos e vários feridos e parece indicar uma nova estratégia militar de Israel e Estados Unidos contra o Irã. Agora ficaremos, claro, na expectativa de uma resposta do Irã, porque é assim que a banda tocará daqui para frente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E se você é inscrito no canal, verifique aí se a sua inscrição ainda existe. Pode ser que não exista mais. Pode ser que você tenha se inscrito ontem e hoje já não esteja mais inscrito. Então verifique, fiscalize se for esse o caso, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E se você, como disse no comecinho, quer receber um abracito como o Eric Mendieta, torne-se membro do canal. A membresia é baratinha, repito sempre, mas nos ajuda e muito. Um beijo no coração de vocês tudo, um abençoado sábado e até amanhã, se Deus quiser.